uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que é bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel da autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel da cor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Pintou minha vida com sangue derramador. Pintou meus vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida. Pintou minha vida com sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Aleluia! Glória a Deus! Estamos aqui mais uma madrugada para louvar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus, para aprender mais de Cristo, né? É bom demais estar essas madrugadas aqui, né? Hoje também teremos uma convidada muito especial, né? A pastora Cíntia Russo. Ela vai estar ministrando a palavra hoje, né? Queria agradecer a presença de todos que estão aí juntinhos com a gente, né? Aqueles que têm sede de Deus, aqueles que querem aprender mais, aqueles que querem ser transformados pela palavra, né? É por isso que estamos aqui, né? É a palavra de Deus que nos fortalece, né? Graça e paz a todos que estão aí. Missionária Beatriz tá aí de novo, juntinho com a gente, muito bom. E pastora Cíntia, pode solicitar aí para você entrar juntinho com a gente. Vai estar trazendo uma palavra diretamente do trono de Deus aos nossos corações. Ser bênção de Deus. Tem sido muito boa essas madrugadas. Deus tem falado aos nossos corações. E tenho certeza que vai falar no seu coração também. Colocar no louvor enquanto a gente vai esperando a pastora Cíntia.
Pastora Cíntia, eu acho que eu não consigo. Se você sair e entrar de novo, vai aparecer a mensagenzinha para você solicitar. Porque eu não consigo chamar. Ah, não, consegui. Ah, aprendi. Olá, graça e paz. Olha, eu não consegui esses dias. Hoje que eu consegui chamar, você acredita? Ah, é? Que bênção, porque para mim não apareceu. Sempre aparece, né, o ícone, mas não apareceu dessa vez. Mas amém, glória a Deus que você conseguiu chamar aí, né? Ah, não, é bom que mais uma coisa que eu aprendi. Ah, que ótimo, tá vendo aí? Alguma coisa já tá valendo a pena, tenho certeza. Mas amém. Obrigada pelo Amém. convite. Estou muito feliz de estar aqui, né, com vocês que são nossos irmãos, né, da Igreja Projeto Shekinah. Foi muito bom enquanto eu estive lá, às vezes que nós estivemos lá, e meu esposo. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, porque o papai preparou uma palavra no meu coração, né, para todos nós. E eu tenho me alimentado dela já tem algumas horas, mas eu tenho certeza que compartilhando com vocês vai alcançar o propósito, né, para o qual o Senhor enviou essa palavra. Amém, glória a Deus. Estamos aqui dispostos a aprender mais, né? Porque a palavra de Deus, quanto mais a gente se alimenta, mais a gente tem fome, mais a gente tem sede. E tem sido É muito verdade. gratificante, muito bom. Amém. Eu vou fazer uma oração inicial e aí depois a palavra, a oração final, é tudo com você. Você fica à vontade. Deixa Deus te Amém. usar, que tá todo mundo aqui com sede, com fome da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Pai, Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, nós queremos entrar na Tua presença, Pai. Queremos entrar, Senhor Jesus, naquele lugar que o Senhor preparou para estar conosco nesta madrugada, Pai. Pai, se Verdade. estamos aqui, Senhor Jesus, de pé, Pai. Se estamos aqui, Senhor, porque nós estamos dispostos, Pai, a aprender mais de Ti, Pai. Então, Pai, transforme a nossa mente, Pai, transforme o nosso coração, Senhor Jesus, que o nosso coração possa ser semelhante ao vosso, Pai. Pai, nós nem merecíamos estar aqui, Pai, mas o Senhor nos escolheu, Senhor Jesus. Então, Muito transforma, Senhor Jesus, traz cura, Senhor Jesus, aonde tem que ter cura, Pai. Traz libertação, Pai, aonde tem que ter libertação, porque nós sabemos, Pai, que quando a Sua palavra entra, Pai, pessoas são curadas, pessoas são libertas, Pai. Pai, muito é obrigada, verdade. Senhor, pela vida da pastora Cíntia, Senhor Jesus, que se disponibilizou, Senhor Jesus, de trazer o melhor de Ti, Jesus. Então, Pai, chuvas de bênção na casa dela, na família dela, Senhor Jesus. E desde já eu te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade, Pai, de estar com esse projeto. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque não é o meu projeto, mas é o seu projeto. É o seu projeto porque está no teu coração, Jesus. É por isso que estamos aqui, é por isso que estamos acordando, Senhor, toda madrugada, Pai, porque temos sede de Ti, Pai. Muito Sim. obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu queria só fazer um comentário a respeito desse projeto, né? Antes de entrar na palavra. Quando você me falou, eu vi assim o quanto tem sido inovador, porque a gente tem visto tantas lives acontecendo, né? Eu tenho acompanhado algumas lives de alguns pastores de madrugada e assim foi interessante esse convite, porque não são muitas pessoas que estão se disponibilizando à oração, ao louvor nessa hora da madrugada, né? E a palavra. Isso tem sido edificante para vocês e agora para minha vida, né? Glória a Deus por isso, que o Senhor possa continuar abençoando seu coração, a todos que estão envolvidos nesse projeto, amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, sem muita delonga, né?
Eu queria compartilhar com vocês que a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Abacuque. O Senhor já tinha ministrado ela há alguns dias para mim, né? Quando eu recebi o convite e eu fiquei assim muito ligada ao Senhor. E aí quando foi uns 2 dias atrás, o Senhor falou comigo sobre essa passagem. E está em Abacuque 3. Aí quem tiver com a sua Bíblia pode pegar, abrir. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Aí a palavra do Senhor nos revela assim: ainda que a figueira não produza frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Amém? Tem uma outra versão que foi exatamente a que Deus falou no meu coração, no versículo 18, que é assim: todavia eu me alegrarei no Senhor e o louvarei, o Deus da minha salvação. Quando Deus falou comigo, foi exatamente esse versículo, sabe, Euzinho? Todavia me alegrarei em ti, Senhor Deus da minha salvação. E eu entendi que essa era a palavra, porque estamos vivendo um tempo de crise, né? Como está sempre sendo falado, ministrado, é a nossa realidade hoje mundial, é uma realidade de caos, né, para muitas pessoas, né? E eu tenho certeza que essa palavra veio em um momento oportuno. E nosso Senhor, ele age dessa forma, né? A palavra dele se revela de acordo com aquilo que nós estamos vivendo para alcançar os nossos corações e nos livrar de todo temor, todo medo, toda angústia, né? Como você orou, que nos traz cura, libertação. Sabemos que essa é a função da palavra, né? E nessa passagem, uma passagem muito conhecida, né? Abacuque, ele estava preocupado com o mal que tinha se espalhado, sabe? Em Judá. E a preocupação dele o levou a tomar uma atitude. E a gente começa a observar por aí que a nossa condição hoje não é muito diferente, né? O mal tem se espalhado, a falta de temor tem se espalhado, falta de temor ao Senhor, enfermidade tem se espalhado, é uma situação meio de caos, né? E Abacuque, ele se preocupou com essa situação e ele tomou uma atitude. E a primeira coisa que Deus falou comigo foi exatamente isso, sobre qual tem sido a nossa atitude diante da crise, né? Qual tem sido a nossa atitude como igreja do Senhor, como pessoas que alegam viver por Cristo, por ter uma fé, né? Qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido a nossa postura diante, né, desse caos mundial, né? Porque a de Abacuque foi orar. Ele orou, ele buscou a Deus com toda a sinceridade e colocou toda a preocupação dele no Senhor, né? Diante do caos que estava acontecendo, diante das coisas ruins, do mal que estava se espalhando em Judá. Ele não concordava, ele não se conformou e ele foi ao Senhor. Ele soube a quem recorrer, né, Alzinha? E aí o Senhor começou a perguntar e ministrar isso no meu coração. E nós? Nós sabemos aonde vamos? A quem recorremos? Né? Porque assim, eu entendo que essa é nosso primeiro... muitas pessoas acham que orar é uma obrigação, né, do cristão. Só que, na verdade, orar não é uma obrigação. Orar é ter prazer em conversar com Deus, né? Porque às vezes a gente percebe que a pessoa fala, poxa, tá difícil de caminhar, tá difícil, eu não tô aguentando ficar de pé. Então, dobre o teu joelho e ora se você não tá aguentando ficar de pé.
porque a gente sabe a quem recorrer, né? E muitas vezes a gente quer fazer na força do nosso braço, ou então a gente acaba deixando de lado. Mas sabemos qual é o caminho, né? E o caminho é o Senhor. O caminho está posto diante de nós. Nós conhecemos o caminho das pedras, vamos dizer assim, num ditado popular, né? A gente sabe que precisa ir até o Senhor, porque dele vai vir a nossa esperança, a nossa direção, a nossa salvação, o nosso vigor, a nossa força. Então, orar é nosso primeiro passo para qualquer situação. E esse deve ser o posicionamento da igreja diante do caos. Porque se eu não tenho nada de mim para oferecer, eu preciso buscar do alto. E eu vou buscar através do relacionamento com Deus, né? Eu vou buscar através dessa intimidade, de falar com o Pai e Ele vai nos dar a direção do que fazer. Porque às vezes vai ter uma pessoa próxima a você, ou dentro da sua casa, que vai precisar de uma direção, de um ombro, de palavras, de vida, né? E você, tendo esse contato com Deus, essa intimidade com Deus, buscando o Pai, com certeza você vai ser essa saída. É o contrário de murmurar, né? Porque, na verdade, muitas pessoas não oram, mas elas murmuram. Quantos de nós nos pegamos em situações do nosso dia a dia, onde a gente, em primeira instância, nosso posicionamento é murmurar, né? E não ficar calado, analisar, ir para o nosso canto com o Senhor, ajoelhar, orar. Ou mesmo que você não ajoelhe, perdão, você busque um lugar reservado de intimidade com o Pai e comece a conversar com Ele. Porque o que adianta a gente estar diante de uma sociedade e não ser a saída para ela? Se nós fomos escolhidos, se nós somos a igreja de Cristo, que essa é a nossa função, né? Eu vejo assim, muitas pessoas às vezes utilizando a internet para colocar toda a sua indignação, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos. As redes sociais têm ficado cheias de pessoas que estão. Parece que a rede social virou o confessionário, né? Virou o antigo confessionário. E se a gente faz da rede social isso, a gente só está demonstrando que a gente não tem um relacionamento ou não confia no relacionamento que temos com o Pai. Aleluia. Por quê? Eu tenho um relacionamento com o meu Pai, eu tenho certeza que nele vai estar toda a minha esperança, eu vou entender o tempo que eu estou vivendo, eu vou aceitar o tempo que eu estou vivendo e eu não vou ficar utilizando a internet para lavar minha roupa suja. Você está entendendo? Então, que a gente tenha consciência como igreja de que a internet ela está aí para ser uma ferramenta de bênção, como você está fazendo, como muitos estão fazendo, né? Que é abençoar vidas, como o meu pastor sempre fala, use a internet. Eu fui muito motivada por ele, pelo meu esposo, pela minha mãe, minha sogra, a fazer essas lives, porque eu acho que você viu, né, algumas, mas eu não fazia. E o Senhor começou a falar comigo assim: você tem a ferramenta, você precisa fazer, você tem ferramenta, você tem o que passar. E eu tenho certeza que você que está aí assistindo essa live, você também tem experiências para passar. Eu já vi algumas pessoas falar assim: nossa, nessa época de pandemia todo mundo agora quer fazer live, né? Mas assim, eu estava conversando hoje com alguns amigos meus que são bem próximos a mim, estava falando sobre essa questão de live e tal, desses projetos, e eu falei assim: se eu conseguir abençoar uma pessoa na internet, Nossa, entendeu? eu falei isso Eu já vou estar vivendo o propósito de Deus, eu já vou estar sendo bênção, eu já vou estar utilizando essa ferramenta para abençoar vidas. Então, querido, não se preocupe se vai dar muitas pessoas ou poucas pessoas, se importe em fazer, se importe ser essa ferramenta de saída, entendeu? Porque o propósito é esse,
é alcançar vidas, independente da maneira que seja, como seja, mas você colocar o seu talento nas mãos do Senhor em prol do Senhor e de pessoas, né? Mas assim, voltando para Abacuque, né? Eu fiz algumas anotações porque eu sou muito assim disso, né? E então Abacuque não murmurou, ele orou, né? O outro ponto que Deus me fez olhar para essa história, para essa passagem, né? E tentar trazer para nós é exatamente que ele orou, mas ele não estava preparado para a resposta de Deus, porque a resposta de Deus para aquele povo foi dura, né? Foi dura, porque na verdade Deus ele começou a pegar os inimigos babilônicos, né? E colocar contra o povo de Israel, contra o povo dele, permitir uma vitória. E você fica meio que assim, como assim Deus vai permitir o inimigo ser vitorioso sobre mim, sabe? Ficar em favor, porque é isso que a gente pensa. Mas a resposta de Deus foi dura. Porque Deus estava arrumando uma maneira de fazer o povo entender que eles erraram e que tinha uma consequência, mas ele estava o tempo todo de braços abertos esperando ele voltar, né? Porque esse é o mau intuito do Senhor. É engraçado, porque quando a gente fala assim, a gente parece que a gente está vendo um Deus que castiga, né? E Deus não castiga, é como a gente fala para as crianças, Deus não castiga ninguém. Porque às vezes pai e mãe quer falar, né? Ah, Deus vai te castigar, papai do céu vai te castigar. Deus não castiga ninguém. Ele simplesmente permite que a gente lide com as nossas próprias consequências das nossas próprias escolhas. Ele é tão justo, tão fiel, que ele não vai nos livrar das nossas consequências. Porque isso vai nos fazer aprender a não errar mais, né? Opa, peraí, eu andei no caminho aqui e eu errei. Agora eu preciso, se eu andar aqui de novo, eu vou errar de novo. E eu vou colher tudo de novo. Então eu preciso fazer de maneira diferente, né? A consequência serve para isso. E aí, e o Senhor foi falando comigo, tá? E vocês estão preparados para minha resposta? Porque vamos lá, quantas vezes a gente ora o Senhor, a gente pede ao Senhor algo, mas a resposta que Deus dá é totalmente diferente ou oposta daquilo que a gente quer, né? Quantos de nós passamos por isso? Várias vezes isso acontece, porque a vontade de Deus é soberana. Ele vai fazer, ele vai trabalhar. É claro que a Bíblia também nos revela que ele vai fazer com que aconteça o desejo do nosso coração, mas é da maneira dele, né? Para lhe dar o fim que desejar. Então, assim, ele vai nos dar o fim que a gente deseja, mas é da maneira dele. E aí o Senhor foi falando comigo, porque assim, muitas pessoas não aceitam o não de Deus. Muitas pessoas não entendem. Como muitos sabem, eu vou abrir uma particularidade minha aqui. A grande maioria sabe que meu esposo, o pastor Daniel, hoje está em Portugal, né? Já está morando lá, já tem alguns meses, foi para lá desde dezembro. E eu estou aqui, aguardando com as crianças, o tempo de Deus ir. E não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente faz planos e a gente deseja que aconteça de acordo com os nossos planos. Mas aí vem o Senhor e fala assim, então, vai acontecer, mas na hora que eu quero, da maneira que eu quero. E ter que lidar com isso gera maturidade na gente, né? Porque não é fácil, às vezes, você entender a vontade de Deus, mas ela é necessária para a sua vida. E quando você observa, como a palavra do Senhor perfeita fala, né? Hoje você não entende o que eu faço com você, mas amanhã você entenderá. E depois que as situações vão acontecendo, vão passando, eu fico observando, Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado. Porque talvez se eu tivesse ido, às vezes, que estava na passagem marcada, eu poderia ter sido mais uma família presa lá no aeroporto e ter que retornar para o Brasil, como aconteceu. Porque ninguém pôde entrar por causa da pandemia. Então, assim, muito obrigada, Senhor, pelo livramento. Mas na hora, se a gente se deixar perceber, a gente é tomado pela frustração, porque quando a gente gera expectativa e não é alcançada, automaticamente a gente se frustra. Mas no Senhor,
A gente entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ele sabe o que faz conosco, e no tempo certo ele vai fazer. E o meu coração está muito em paz sobre isso, sabe? É, e aí eu deixo essa reflexão para vocês, né? Será que a gente entende a vontade de Deus? Será que a gente aceita a resposta? Será que nós estamos preparados para a resposta de Deus? Né? Porque a gente ora, e quando ele fala algo diferente daquilo que a gente deseja, né? Daquilo que a gente pediu, um exemplo muito claro que as pessoas sempre dão é a respeito de, tá, vamos ver, o seu filho, ele tem 10 anos de idade e ele quer um carro agora, só que ele não tem condição de ter um carro agora porque ele não tem carteira e ele não sabe dirigir. Aí o pai vai dar? É exatamente o que acontece conosco, né? Muitas vezes a gente pede, mas não é o tempo certo, não temos maturidade para isso, ou a vontade de Deus ainda não está naquele momento para fazer, te atender naquele pedido. Então ele sabe o melhor e precisamos confiar nisso, aceitar as respostas de Deus, aceitar a vontade de Deus, né? Porque a gente precisa estar preparado. E aí eu fico vendo que essa situação de que Abacuque viveu, a gente pode se familiarizar, né? Porque, como eu falei aqui, uma falta de temor, uma falta de temor, a maldade se espalhando, e hoje a gente vê o caos na nossa sociedade também, né? Quantas pessoas estão vivendo sem temor ao Senhor, né? Brincando com a presença de Deus ou deixando para a última hora, né? Pessoas que se desviaram e que não estão presentes com o Senhor, não estão na caminhada com o Senhor. E a gente vai vendo a maldade se espalhando, as crianças. Gente, hoje eu assim preciso confessar para vocês, eu vi na internet, eu não sei se vocês já viram, se vocês viram esse caso, o caso da mãe que matou uma criança em Mato Grosso, uma menininha de 4 anos, gente, que estava sendo Tadinho. abusada pelo padrasto. A mãe matou a criança, a filha dela, por causa do ciúme que ela sentiu na hora e da raiva. É um absurdo, gente. Nós estamos vivendo os tempos, os fins dos tempos. A maldade tem se espalhado. Isso é só um caso. A gente sabe de vários. Nós sabemos de vários casos. Então, assim, eu li essa reportagem e eu fiquei impactada. Falei, Senhor, misericórdia. Que tempo é esse que estamos vivendo? Já é o fim. Já é o fim. Então, a maldade está aí. E nós estamos vivendo esse tempo. Mas nós temos que crer na Bíblia, e a Bíblia nos fala que no final vai ficar tudo bem. No final nós vamos estar com o Pai, mas esse período a gente precisa ser a igreja que anuncia Cristo, que anuncia a cura, que anuncia a libertação, porque as pessoas lá fora estão dessa forma. Existe um caos lá fora e a gente às vezes está preso dentro de 4 paredes, pensando somente nas nossas vidas, orando talvez somente pelos nossos parentes, sabe? Enquanto o Senhor quer que anunciemos a verdade. E é por isso que eu tenho assim me posicionado na internet, como eu falei, porque eu não posso ficar calada enquanto a quarentena está acontecendo e a gente não está fazendo nada, e a gente só fica em casa, muitos em casa só reclamando que não pode sair mais, que não tem mais esses mesmos hábitos, não pode mais fazer o que fazia. Ei, querido, seja fonte de bênção através da internet. Converse com alguém, se você não consegue fazer live, chame no privado, no WhatsApp, mande mensagem diária. Eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida, aquilo que Ele te deu, para alcançar outra vida, né? Mas aí a gente vive questionando a Deus, sabe? Questionando a Deus a forma que Ele faz, o que Ele faz. Será que a gente aceita a vontade dEle? Será que a gente aceita essa vontade mesmo que mude os nossos planos, como eu falei aqui?
A gente precisa entender a vontade do Senhor. A gente precisa entender que o melhor é estar nele, que a gente precisa anunciar essa verdade, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque eu não sei se vocês já ouviram, mas ou se você já viu, um post que fala que Deus colocou a humanidade no cantinho do castigo. O pessoal até fala a palavra castigo, né? Mas assim, dá para entender qual é a mensagem a ser passada, né? São as nossas consequências. O homem agiu da forma que queria, diante de todas as esferas da natureza, no espiritual, em tudo. E as consequências vieram, e a gente sabe o quanto tem sido degradante em várias áreas, né? O agir do homem diante da sociedade, diante da natureza, diante de tantas catástrofes acontecendo, guerras, é tudo consequência das nossas escolhas, né? E Deus teve que. Quantas vezes Deus fez isso na Bíblia? Parou a humanidade. Parou. Ele sempre fez isso de geração em geração. Parou para que a gente reflita e a gente entenda que a única saída é Ele. A Bíblia tem vários exemplos disso, né? E esse exemplo de Abacuque foi um. O mundo deles estava, Judá estava no caos e ele não se conformou, buscou o Senhor e o Senhor agiu, né? Deus trabalha no meio da crise. Isso daí é fato. Deus trabalha no meio da crise. Só que a gente serve um Deus, né, Elzinho, que ele é imutável. E o santo caráter desse Deus, ele não vai mudar, mesmo quando tudo parece que vai dar errado pra gente. Deus não vai mudar. Ele não vai mudar os planos dele, porque como em Abacuque ele foi bem incisivo, vamos dizer assim, bem taxativo, né, na resposta de como ele ia agir com o povo. E Abacuque tomou um susto, imagino eu, né, conjecturando. Tomou um susto quando ele ouviu essa resposta de Deus, mas ele teve que anunciar a verdade, né? Então, assim, Deus trabalha no meio da crise, sim, e a forma como ele faz para alcançar, Deus prefere, porque a gente fala, nossa, mas esse Deus é severo. Não, ele é amoroso demais ao ponto dele entregar o filho dele para morrer, para salvar os outros. Amém. Então, isso é um amor sem precedente. É um amor que a gente não consegue entender. É por isso que ele fala, né? Se você não consegue parar de roubar, então é melhor você cortar a sua mão e subir. Porque ele prefere ter você sem uma das mãos do que te perder para o inferno, né? Com o seu corpo completo. Se teu olho te faz pecar, arranque-o. Então, assim, a gente tem pessoas que vão olhar como um Deus severo, mas quando você conhece esse Deus, você entende que é tudo pelo amor à sua própria vida e que ele não abre mão da tua vida. Ele não abre mão de ter você com ele. E isso é maravilhoso de ver, porque assim a gente vê que ele não vai mudar, porque ele é santo, ele tem um caráter amoroso, né? E ele não vai mudar porque a gente está com crise. Uma vez eu já ouvi assim uma líder minha que passa pela minha vida e que falava assim: tudo está acontecendo aí você quebrou tua unha e você está chorando. E é verdade, às vezes a gente tá, tipo assim, Deus tá igual Ana, né? Ana queria um filho, ela só queria um filho. Ah, eu quero um filho porque meu problema com Penina e não sei o quê. Só que Deus estava querendo o juiz, Deus estava querendo o profeta. Os planos dele são muito maiores do que os nossos. Enquanto a gente está olhando numa visão pequena, a visão do Senhor é abrangente. Ele é para alcançar muitas vidas e a gente não às vezes fica preso em pequenas coisas, sabe? E a gente precisa tentar olhar por esse âmbito, olhar pela visão do Senhor, né? Que sempre a vontade dele vai prevalecer mais do que você, né? Ela não vai só prevalecer você, porque Deus não é um Deus egoísta. Ele não quer salvar só a mim. Então, o que ele tem para mim
Não vai ser só para mim, vai ser para abençoar vidas também, né? Exatamente. Porque ele é fiel, né? Ele é fiel. A outra coisa que eu pude perceber é uma coisa que a gente já sabe, mas assim, ele é fiel e ele vai cumprir todas as promessas dele, independente se o futuro parece que não vai ter mais nada além de dor, porque essa era a condição aqui em Abacuque. Não tinha nada. Talvez você está aí como pai de família, frustrado, triste, querendo uma resposta, porque ainda não conseguiu o benefício, o auxílio, e você fica preocupado pensando da onde eu vou tirar dinheiro. Só que olha só, a gente serve um Deus que supre. Supre aqueles que confiam nele, ele é fiel. Ele não vai deixar o justo mendigar o pão, sabe? E essa palavra que fala ainda que as figueiras não floresçam, não haja fruto na vide. Isso aqui está falando da economia do povo de Judá. Mesmo que não acontecesse nada, não tivesse mais nada. Todavia eu me alegrarei no meu Senhor Deus, na minha salvação, porque Ele é fiel e Ele vai salvar. Essa era a convicção de Abacuque, sabe? Ele não duvidava, porque essa característica do Senhor, ela é imutável. Ele é fiel. Ele é fiel. Mesmo que o futuro esteja diante de você e você ache, pareça aos seus olhos que não tem mais esperança, que não tem mais condição, que não tem saída, que você já fez tudo. Talvez exatamente isso. Talvez você já fez tudo e agora você precisa confiar em Deus para Ele fazer o impossível. Porque o que é possível você já fez. Agora o que é impossível só Ele pode fazer. Talvez você está nessa linha tênue com Deus, né? Essa linha bem próxima. Senhor, mas eu já fiz de tudo, eu não consigo mais. Ei, solta o cabo da sua mão, se joga de cabeça e deixa Ele fazer agora. Agora você só tem a fé, né? Porque quando a gente não consegue ter mais nada, já fez de tudo, todas as nossas possibilidades se esgotaram, agora é só o Senhor. Aí ele fala, agora é minha vez, agora eu vou entrar. Porque é assim que Deus trabalha, né? Porque a gente tenta, se esforça, e quando a gente vê que não consegue mais, aí ele fala, agora sim. Agora você pediu, agora você entendeu que sem mim você não vai conseguir. E aí ele põe o plano dele em ação. E a gente precisa ter essa confiança, né? Essa confiança de Abacuque, porque ele creu e ele confiou que Deus ia dar força a ele para ele continuar perseverando. Sabe, assim, se eu fosse dar um nome para essa ministração, para essa palavra, para essa mensagem, seria persevera em tempos difíceis. Porque Aleluia. Abacuque perseverou. Ele encontrou força no Senhor, só no Senhor, né? Só no Senhor, para poder perseverar e chegar até o dia da promessa se cumprir, né? Porque quantos de nós acreditamos na promessa? Não, sabemos da promessa, sabemos que Deus falou, sabemos que Ele é fiel para cumprir, mas a gente não crê, sabe? Não crê ao ponto de ter aquela fé que move. Porque tudo começa na fé. Sem fé não tem como. O tamanho do seu milagre é o tamanho da sua fé. Forte Seu isso. milagre está de acordo com o tamanho da sua fé. Entendeu? Porque se você e eu não tivermos fé, o milagre não vai acontecer, né? A gente não vai conseguir olhar além da nossa circunstância. Por quê? A fé é exatamente isso, você olhar além daquilo que está à sua frente, né? A fé, ela te tira dessa atmosfera que você vive, que você está vivendo, que talvez seja de caos, e te faz olhar para o futuro, te faz ter esperança naquilo que Deus prometeu. Essa é a fé que Deus tem para o povo dele.
Essa é a fé que nós precisamos ter nele, né? Crer Essa fé com que toda agrada o a alma. coração de Cristo. É, a gente tem que ter essa fé, sabe? Porque sem essa fé a gente não consegue. A gente esmorece, a gente olha para a circunstância. E eu sempre que eu converso com meus discípulos, que eu conversava com muitos discípulos minhas, falava sobre a fé, é exatamente isso. Falava, ei, não olha nas circunstâncias de que você está vivendo. Você precisa olhar além disso, além do problema. Ei, eu estou passando esse problema aqui agora, mas Senhor, eu sei que não é isso que tu tem para mim. Porque o pai não quer dar pedra em vez de pão pro filho, né? A palavra nos garante isso. O nosso pai, ele só tem, ele quer ele é um pai abençoador, né? Ele quer nos abençoar, ele quer o melhor para nós, ele quer nos dar infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, como é isso? Nós estamos vivendo no caos, eu vou ficar fadada a olhar somente a minha circunstância? Eu vi uma frase muito interessante, Elzinho, muito boa, do pastor André Fernandes, da Lagoinha de Miami. Ele estava falando assim sobre você não fazer das suas crises emocionais o seu devocional. Ou quando eu vi isso, falei, Senhor, isso é uma realidade muito grande. Quantos acordam? Porque o devocional é você ter aquele alimento diário. E normalmente se faz pela manhã. Aí você acorda e aí você abre o olho e você lembra. Primeira coisa que você pensa nos seus problemas. Primeira coisa que você pensa nos seus problemas. E aí você começa a ser levado pelos seus sentimentos o dia inteiro. Não faça das tuas crises o teu devocional. Leva isso para tua vida, leva essa chave para tua vida. Porque se você entender isso, você vai entender que o diabo quer te deixar fadado o dia inteiro num sentimento de que não vai conseguir, numa falta de fé, numa falta de amor próprio, numa falta de Deus, onde você só consegue olhar para a crise, para o problema. Mas ei, quando você está em Cristo, Ele te faz olhar para o monte de onde vem o seu socorro. Você sabe que o socorro, Senhor, está tudo aqui ruim, mas eu não aceito essa condição. Eu sei que o Senhor tem melhor para mim e para minha família. E você começa a olhar para isso, para esse objetivo. Quando você entende isso, sabe o que você vira? Você vira um agente de paz no meio da guerra. Amém. Porque assim, o meu esposo, ele costuma muito falar isso comigo. Ele fala assim, às vezes a gente já passamos inúmeras situações onde estávamos em mais pessoas e aconteceu algum fato, algum problema onde todo mundo se desesperou. E ele ficava sempre na mesma postura dele, calmo, tentando resolver a situação. E depois ele conversando comigo, ele falava, então, Cíntia, alguém precisa estar em paz, centrado para resolver as coisas. Porque se 10 pessoas acontece um problema, 10 pessoas estão naquela casa, no mesmo problema, e todas as 10 se desesperarem, da onde vai vir alguém para acalmar? Tem que ter o agente da paz, tem que ter o anunciador da paz no tempo de guerra. E nós precisamos ser isso. A primeira live que eu fiz, eu estava falando exatamente sobre isso, porque a igreja, muitos cristãos, infelizmente, têm ficado atemorizados com a pandemia. Não tem sido saída, não tem professado a fé que diz, não tem vivido, aliás, a fé que professa, né? Então, assim, e eu falei sobre isso e eu volto a falar, porque esse é um exemplo que nós estamos vivendo no cotidiano, enquanto as pessoas estão presas nas suas casas, amedrontadas, apavoradas, amarradas por sentimentos, por medo, por pavor, dentre várias situações que a pandemia trouxe, crise financeira, crise na saúde. E aí, cadê os agentes da paz? Cadê aquele que vai ser saída no meio?
Cadê aquele que vai falar a palavra de vida? Cadê aquele que vai levar a esperança? Somos nós, a igreja de Cristo. Verdade. Precisamos levar paz em meio de guerra, porque aquele que está em Cristo, querido, ele vive uma paz que não tem, que as outras pessoas não conseguem entender no caos. Né? A palavra do Senhor nos revela isso. As pessoas não conseguem, porque é uma paz que excede todo entendimento. Porque a tua confiança em Deus, a tua fé em Deus é tão grande que você já vive aquela realidade aqui dentro, sabe? E ela é transmitida para fora. Não é o contrário, as coisas de fora que te afetam ao ponto de você esmorecer a tua fé, mas a tua fé, ela transborda. A tua confiança no Pai, ela transborda. A tua paz, ela transborda. E as pessoas olham para você e falam: ei, por que que você tá assim? Você não tem medo? Você não tem. Não, isso não é, né, não é soberba. Não é. Porque as pessoas podem olhar e falar assim: não é desdém do que está acontecendo. Não. É você crer. É você entender que toda autoridade está na mão do Senhor. Não adianta, como eu falei várias vezes aqui, o presidente do nosso país, ele tem controle sobre o nosso país, mas o controle foi dado por Deus. Então, o que a igreja tem que fazer é orar pela vida dele, orar pelas decisões que são tomadas no país. Não adianta eu querer me fortalecer a uma crença de um dos lados e ter um sentimento dentro de mim partidário. Porque a palavra do Senhor fala que todo sentimento partidário é um sentimento faccioso. É muito difícil você escolher um lado e você não ficar sentindo ter esse sentimento faccioso, né? De um contra o outro, não tem. Você acaba sendo levado por isso, mas se você. Não que você não deva entender, não estou longe de mim, não estou falando que a gente tem que ser alienado, que a gente não tem que entender, não tem que estar por dentro da lei, do que está acontecendo no nosso país. Justamente o contrário, a gente precisa entender para que a gente ore da maneira correta, mas que a nossa confiança seja no Senhor e não na mão do homem, né? Amém. Dependência do Senhor, como o irmão falou aí. Eu não tenho noção da hora, eu quero que você pode ficar à vontade para você falar para mim só me dá um toquezinho, ó, pastora, vamos finalizar que eu já vou ficar ligadinha, porque eu não tenho nem noção de quanto tempo tem a live já. Não, a gente tem mais 12 minutinhos. Amém. Então vou finalizar aqui, né? E essa convicção, eu queria só falar do último versículo, sabe? Que o Senhor, Deus, é a minha força e Ele torna o meu andar firme como os da corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. A convicção dele era tão grande em Deus que ele sabia que o Senhor ia levar ele uma rocha que era mais alta do que ele. E essa rocha é Jesus, nós sabemos disso. Esse versículo é bem conhecido. Então que você hoje entenda que você precisa andar acima das suas alturas, acima dos seus limites, acima da sua visão. Vai para a rocha mais alta, onde você vai estar seguro com o Pai, porque a rocha é Jesus. E a corça ela é bem interessante, porque a corça, quando ela sentia medo, ele é um bicho muito astuto, ele corre rápido, né? Qualquer coisa assusta. E ela foge para um lugar onde ela não consegue ser pega pelo inimigo. E que nós possamos ser assim. Que a gente fique atento. E qualquer sombra de investida do inimigo, a gente corra para o alto. A gente corra acima daquilo que a gente está acostumado a viver. E é como eu estava falando aqui, os seus sentimentos, as circunstâncias que te rodeiam, sabe? Que você possa sair dessa realidade e ir para o Senhor, porque no Senhor a tua concepção vai mudar. No Senhor Amém. você vai conseguir estar fortalecido para perseverar. Amém? Amém, glória a Deus. Nossa, Amém. palavra abençoada. Vamos orar? Vamos. Vamos orar? Para finalizar, né? Que você possa ter recebido essa palavra em nome de Jesus. Pai bendito, Pai amoroso, eu quero te pedir, Pai, que nesse momento, Senhor,
Teus filhos que estão assistindo essa live junto comigo, Senhor, recebendo da comunhão com Teu Espírito Santo, Senhor, possa ter a fé fortalecida, Senhor. Possa estar fortalecido, Senhor. Possa fazer como a corça, Senhor, que sobe, Senhor, acima das suas alturas, dos seus limites para encontrar a Ti, porque sabe, Senhor, que Tu és a rocha mais forte, que Tu és aquele, Senhor, que nos vai trazer segurança, Senhor, paz no tempo de guerra. Pai, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles que estão vendo essa live, Senhor, se eu possa ser tocado pelo Teu Espírito, que todas as amarras, Senhor, caiam por terra. Senhor, em nome de Jesus, que toda preocupação, Senhor, que não provém de Ti, Senhor, que todo medo, que toda angústia, Senhor, caia por terra, que Teus filhos venham a se tornar, Senhor, que nós venhamos nos tornar, Senhor, aquilo que nos espera de nós como igreja, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ser, Senhor, esses agentes, Senhor, esses transportadores da Tua glória, da Tua cura, Senhor, anunciadores da Tua verdade, Senhor. Deus, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, Senhor, transpasse por nós, Senhor. Transborde de nós, das nossas vidas, que nós possamos ser saída, Pai, em nome de Jesus, Senhor, como Abacuque olhava para aquela situação, Senhor, no meio de caos. Senhor, mas em nome de Jesus, Pai, eu te peço que nós possamos ter a fé e a convicção que ele teve, Senhor, de saber que a tua promessa se cumprirá, que mesmo diante do caos, Senhor, nós vamos conseguir, Senhor, te louvar, nos alegrar em ti, porque sabemos, Senhor, que tu és fiel e que tu vais cumprir a tua palavra sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que teus filhos recebam essa verdade no interior deles, Senhor, e que nada tire essa verdade deles, Senhor, que é a tua palavra, Senhor. Aumenta a fé dos teus filhos, Senhor, fortalece a cada um, Senhor. Dá, Senhor, saída, abençoa aqueles que estão necessitados, Pai. Em nome de Jesus, que a tua igreja possa ser, Senhor, a saída para o caos, Senhor. Porque nós sabemos que essa é a tua verdade proposta, Senhor, para nós. Que nós possamos ser essa saída, Senhor. Que a humanidade encontre em nós, Senhor, aquilo que tu desejas, Senhor. A saída, Senhor. Em nome de Jesus, que teus filhos tenham fé, Senhor. Deus, muito maior do que eles esperam. Que nessa noite, Senhor, nessa madrugada, Senhor, o que suministrou nosso coração não venha se perder, Pai. Mas que teus filhos venham colocar em prática, Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, porque o que seríamos nós sem Ti? Sem a fé. Senhor, que nós não viemos, Senhor, viver de acordo com a nossa circunstância, mas que nós viemos olhar para o alto, Senhor. Ter a fé em Ti, Senhor. Acreditar em Ti que o melhor está por vir, que toda frustração terrena, Senhor, que todo, Senhor, todo aprisionamento da vontade própria venha cair por terra, porque queremos entender que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo, Senhor, que não esteja de acordo com o que queremos, Pai. Mesmo que o Senhor mude nossos planos, todavia, Senhor, nos alegraremos em Ti, porque sabemos que Tu tens o melhor para cada um de nós, Senhor. Eu abençoo a cada um que esteve nessa live, Senhor. Eu abençoo a tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa os teus filhos com toda sorte de bênção. Nos dê uma resto de noite abençoada, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Ó, queria te agradecer, tá? Para estar juntinho aí com a gente. Palavra Amém. abençoada. Essa palavra é muito forte, né? Porque é o que você já falou tudo, mas só para complementar assim, muitas pessoas falam que tem fé, mas na hora que elas querem, não, eu tenho fé. O primeiro tribulação que ela tem, não, acabou, não tem mais fé. É verdade. Então, somos testados no meio dessa situação. Exatamente, exatamente. Eu amo falar sobre fé, né? O nome da minha célula aqui é Filhas da Fé, né? Glória a Deus. Amém. Então, assim, fé para mim é uma coisa assim. Eu falo que eu tenho fé, né? Fé. E
quando eu vejo uma pessoa que está na presença de Deus e fala que não tem fé, eu fico assim, meu Deus, como essa pessoa não tem fé, né? Porque Deus é um Deus poderoso, Ele pode todas as Verdade. coisas. Às vezes a gente que não sabe pedir. É verdade. E também não se dedica a ler, né? Ou buscar a Uhum. palavra do Senhor, porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando a gente começa a Aham. entender, conhecer quem está por trás disso tudo aqui, a gente começa a ficar tão maravilhado e a gente crê em tudo com fé. A fé aumenta, né? Mas é muito Aham. bom ter participado com você, aqui com vocês, nessa madrugada. Eu fui abençoada. Que em nome de Jesus tenham muito mais lives como essa, que Deus possa continuar te usando. Obrigada pelo convite. Agradeço os pastores, não sei se eles estão aí, mas eu me senti honrada. Amém. Amém. Nós também, eu quero te agradecer foi muito bom você ter aceitado, você ter trazido essa palavra abençoada aos nossos corações, né? A live, ela Amém. fica salva. E aí outras Tá. pessoas também, no dia seguinte, tem sempre pessoas assistindo, porque tem pessoas que trabalham cedo, né, e não conseguem Uhum. acompanhar. Essas pessoas Sim. assistem sempre na parte da manhã ou na parte da tarde. Eu sempre tenho tido assim, mensagens, né, de um retorno que Glória a Deus tem Deus. tocado, falado. Então, muito obrigada, tá? Amém. Somos juntas pelo reino, né? Se for pelo reino, pode contar comigo. Eu queria deixar só um beijinho para uma discípula minha, umas meninas que apareceram aqui. Deus possa te abençoar, tá, Dani? Não só você, quanto as outras, em nome de Jesus, você e sua família. Amém. Glória a Deus. Amém, querida. Então, Ó, me manda a fotinha depois, tá? De quantos da não, live que eu pode vou compartilhar. Não, pode deixar que eu mando sim. Eu vou salvar, Amém, querida. Deus abençoe. postar e aí eu te mando. Tá bom, Deus abençoe. Fica com Deus. Boa noite. Amém. Boa noite. Tchau. Amém. Glória a Deus. Mais uma palavra abençoada nesta madrugada, né? Espero que Deus tenha falado aos seus corações, que falou muito ao meu. Esse tema fé, as minhas discípulas, Sonária vai saber, né? A gente fala tanto sobre fé, né? E é, fé é fé, né? Se hoje você não tem fé, eu desafio você, tenha essa fé, que Deus quer que a gente tenha fé. Que fé é essa? Vá na palavra, a palavra vai te edificar na sua fé. Amo fé. Espero que você tenha essa fé que Deus quer que você tenha. Muito obrigada a todos por mais uma madrugada. Amanhã será um dia também abençoadíssimo. Fé, a busca na palavra, exatamente, exatamente isso. Espero todos vocês amanhã também. Mais uma madrugada abençoada. Amanhã vai ser bênção de Deus. É um convidado muito especial, tá? Amanhã, de manhã eu já vou ter o postzinho pra gente postar e expandir esse reino de Deus. Muito obrigada a todos. E Deus tem falado muito aos nossos corações. Pega isso, guarde isso para você e depois expande a sua volta, ao seu redor, né? Transmite para os seus familiares, transmite para as pessoas que trabalham com você, porque é isso que Deus espera de nós. Fique com Deus e até amanhã. Porque Deus está pintando a minha história e está pintando a sua história também. Glória a Deus. Amém.